Vamos ler Atos dos Apóstolos, capítulo 27, versículos de 27 a 37. Atos, capítulo 27, versículos de 37 a 27, para falarmos sobre esse tema. As 4 âncoras de Paulo no seu naufrágio. Atos 27, começando com 27, versículo 27. Quando chegou a 14ª noite, sendo nós batidos de um lado para o outro no mar Adriático, por volta da meia-noite, pressentiram os marinheiros que se aproximavam de alguma terra. E lançando o prumo, acharam 20 braças, passando um pouco mais adiante, tornando a lançar o prumo, acharam 15 braças. Receiosos de que fôssemos atirados contra lugares rochosos, lançaram da popa 4 âncoras e oravam para que rompesse o dia. Procurando os marinheiros fugir do navio e tendo arriado o bote no mar, a pretexto de que estavam para largar âncoras da proa, disse Paulo ao centurião e aos soldados: se estes não permanecerem a bordo, vós não podereis salvar-vos. Então os soldados cortaram os cabos do bote e o deixaram afastar-se. Enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem, dizendo: hoje é o 14º dia, em que esperando estáis sem comer, nada tendo provado. Eu vos rogo que comais alguma coisa, porque disto depende a vossa segurança. Pois nenhum de vós perderá nem mesmo um fio de cabelo. Tendo dito isto, tomando um pão, deu graças a Deus na presença de todos e depois de o partir começou a comer. Todos cobraram ânimo e se puseram também a comer. Estávamos no navio 276 pessoas. Vamos para o final feliz desta história, no versículo 44. Quanto aos demais que se salvassem, uns em tábuas e outros em destroços do navio, e foi assim que todos se salvaram em terra. Vamos orar? Agradecemos a Ti, meu Pai, pela Tua palavra aberta, lida, certos de que o Senhor falará conosco, assim como falou com o Teu servo, tocará os nossos corações nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Quando Paulo se converteu no caminho de Damasco, teve aquele encontro fantástico com Jesus, Jesus deixou a missão de Paulo muito bem definida, muito clara para ele, dizendo: olha, Paulo, você vai ser para mim um instrumento escolhido para levar a minha palavra a grandes, pequenos, gentios, judeus, reis e soberano. Próximo slide, por favor. Reis e soberanos. E Paulo, então, para poder chegar em Roma e pregar a sua palavra a César, ele teve que fazer uma viagem bem no estilo paulino, porque tudo de Paulo era com muita emoção, né? E ele teve que fazer essa viagem de navio no mar Adriático, juntamente com 275 presos, condenados da pior espécie. E nessa viagem, como se não bastasse, eles se depararam com um tufão chamado Euroaquilão. Foi uma coisa estupenda, extraordinária, o mar ficou enfurecido e eles ficaram 14 dias ali em alto mar, diante desse naufrágio. Numa tentativa de salvar o barco, eles começaram a jogar as mercadorias no mar. Até mesmo o trigo, as cargas de trigo, jogaram no mar.
para aliviar a carga, para aliviar o navio. Não resolveu. Soltar os botes salva-vida, também não resolveu. Os soldados até pensaram em matar os prisioneiros, que eram da pior espécie. E aí desistiram de fazer isso. Foi aí então que eles resolveram soltar 4 âncoras, âncoras de ferro. Para que serve uma âncora? Para ancorar os barcos, grandes embarcações, dar sustentação aos grandes navios. Soltaram a primeira âncora, não resolveu, a segunda, a terceira e a quarta, sem resultado. E como foi que esse barco teve o seu desfecho final? O navio despedaçou. Nós acabamos de ler o final da história aqui, que todos se salvaram, agarrando pelas tábuas, pelos destroços do navio, e conseguiram chegar na ilha de Malta, né? E depois Paulo pôde prosseguir a sua viagem até Roma. Essa era a sua missão, pregar para reis e soberanos. Paulo já tinha feito isso na Judéia. Ele pregou para o rei Agripa, e o rei Agripa ficou tão comovido com a pregação de Paulo, que disse: por pouco me persuades a me tornar um cristão. Esta mesma mensagem, agora ele tinha que pregar para o imperador César, lá em Roma. E ele tinha certeza que ia chegar lá. As 4 âncoras de ferro não conseguiram salvar o navio. Como foi que esses homens todos se salvaram? Não foi o navio, não foram os botes salva-vida, não foram as âncoras. Paulo tinha no seu coração 4 âncoras, que eram deles, peculiares, na sua relação com Deus. E todos se salvaram, porque Paulo decidiu usar essas 4 âncoras, que são importantes para as nossas vidas nos momentos de tribulações, de aflições, de tempestades e de naufrágio. E qual foi a primeira âncora que Paulo usou para salvar todos naquela embarcação? Foi a âncora da sua fé. Naquele momento difícil de tempestade, ele disse para todos que estavam no barco, no versículo 25, portanto, Senhor, estende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá do modo porque me foi dito. Eu confio em Deus. Será que nós podemos dizer isso nos momentos de tempestades, de tribulações e de provações? Eu confio em Deus. Tende bom ânimo, eu confio em Deus. A fé é certeza das coisas que se esperam, a fé é convicção. Sem fé é impossível agradar a Deus, tudo é possível a que crer. Paulo tinha certeza e tinha convicção que ele chegaria em Roma, porque ele tinha uma missão, e Deus estava no controle desta missão. Então, quando ele diz: Senhor, estende bom ânimo, pense um pouquinho comigo, irmãos, quando olhamos para as circunstâncias nos dias atuais, será que é possível ter bom ânimo? Olhar para tudo que está acontecendo e dizer: olha, eu estou animado. Impossível. É por isso que Abacuque disse que o justo viveria pela fé. Só é possível ter ânimo, ter coragem, ter força, ter otimismo, quando nós lançamos a âncora da nossa fé em Deus. Aí sim nós vamos ter coragem, ânimo para vencer. Jesus disse: tende bom ânimo. E o ânimo, ele é resultado da sua fé, dependendo de onde você vai ancorá-la. Nós encontramos em Ló e Abraão a experiência de como viver pela fé, e não por vistas. Abraão, quando foi chamado por Deus, ele parte para uma terra que ele não conhecia, e ele foi ancorado pela sua fé. E quando chegou o momento de separar do sobrinho, sendo o patriarca, ele deu primazia para o sobrinho e disse: você escolha. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Para o velho Abraão, não importava o lugar para onde ele iria. Não importava. O que importava para ele é saber quem iria com ele.
E ele tinha certeza que o Senhor estaria com ele em todo e qualquer lugar. A sua fé estava ancorada em Deus. Não importa o lugar onde você está ou para onde você vai, se a sua fé estiver ancorada em Deus. Portanto, meus irmãos, não importa o tamanho das ondas, não importa o tamanho do vento, a força do vento, desde que a sua fé esteja ancorada em Deus. Este otimismo, esta força, este ânimo, nós não vamos encontrar em outro lugar. É resultado da sua fé. Quando a nossa fé está ancorada em Deus, não importa a força do vento e das tempestades, ainda que o naufrágio pareça inevitável. Nós temos uma missão, e nós vamos cumprir essa missão, pela fé. Pela fé. Pela fé os antigos alcançaram vitórias. E foi justamente no meio de toda aquela tempestade, daquele naufrágio, daquele desespero, 14 dias no mar. E Paulo, então, ele lança a sua segunda âncora, que foi a âncora da sua esperança. E ele lança essa âncora dando um conselho para aquela gente. Então ele diz: nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Duas notícias para vocês. A ruim é que o navio vai despedaçar, e a boa é que ninguém vai morrer, porque eu tenho esperança. E depois ele confirma isso, dizendo: nenhum de vós se perderá, nem mesmo um fio de cabelo. Olha a convicção que ele tinha. Qual era a sua esperança? Ele tinha que chegar em Roma, e ele iria chegar em Roma, porque ele tinha uma missão, e seu Deus não podia falhar com ele. Esperança. A esperança de Paulo não era uma esperança qualquer. A esperança de Paulo não estava ancorada nas coisas deste mundo. A esperança de Paulo, ele estava baseada nesse texto de Hebreus. O que diz esse texto de Hebreu? Firme alento tenhamos nós, que já corremos para o refúgio, a fim de lançarmos mão da esperança, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, que penetra além do véu. A âncora da nossa esperança precisa estar além do véu, nas promessas de Deus. Nós não vamos encontrar esperança em nenhum lugar neste mundo, somente nas promessas de Deus além do véu. É por isso que Paulo, ele diz que se a nossa esperança se limita apenas a este mundo, a esta vida, nós seremos os mais infelizes de todos os homens. E todos nós queremos felicidade. E depois Paulo também diz para os Tessalonicenses: eu não quero que vocês sejam ignorantes a respeito dos que dormem, como os demais que não têm esperança. É impossível encontrar felicidade nesse mundo. Será que se eu perguntasse para os irmãos aqui nessa noite, né? Aquele que está feliz, diga amém. Não tem um cântico que a gente canta assim? Né? Será que mediante a tantas dificuldades, vales e desertos pelos quais nós temos passado, você poderia dizer com toda certeza no seu coração: eu sou feliz? Mas os irmãos disseram amém tão fraquinho. Aquele que está feliz? Amém. Mas se você disser isso lá fora, as pessoas vão dizer: não acredito. Não acredito que você é feliz. Mas nós somos. Porque a nossa esperança não está ancorada aqui no mundo. A nossa esperança está ancorada nas promessas de Deus, então nós podemos dizer que somos felizes. Sabe por que eu estou insistindo nesse tema de felicidade? Porque quarta-feira, dia 20, foi o Dia Internacional da Felicidade. Os palhaços saíram pelas ruas, abraçando as pessoas, né? Quem quer um abraço, foram para os hospitais, Dia da Felicidade. No dia 21 acabou a felicidade. Nós vivemos uma cultura de datas.
de datas. Acabou a felicidade. E aí eu assisti uma reportagem da Rede Record, fazendo uma entrevista com várias pessoas que ganharam a Mega Sena, para saber se elas estavam felizes. E eles saíram entrevistaram umas 8 ou 10 pessoas que ganharam a Mega Sena, para saber como é que eles estão hoje, se estão felizes. Eu não sei se outras pessoas falaram diferente, mas pelo menos as que foram entrevistadas, todas, sem exceção, disseram: nós não somos felizes. Mas com todo esse dinheiro que vocês ganharam, não somos felizes. Eu não sei se vocês viram essa matéria, mas eles entrevistaram uma senhorinha, lá no norte da Bahia, apanhando água no poço com lata. Com uma corda, pegando água. E eles foram lá, no norte da Bahia, e perguntaram para ela: a senhora não é feliz? Ela falou: sou. Mas o que a senhora está fazendo aqui? A senhora foi uma das ganhadoras da Mega Sena? Eu falei: não toca nesse dinheiro, não toca nesse dinheiro. Esse dinheiro eu deixei com a minha filha, ela está lá na cidade grande, gastando do jeito que ela quer. Eu sou feliz aqui, na minha terrinha, tirando água do poço. Mas esse dinheiro não trouxe felicidade para a senhora? Eu disse: não, só trouxe desgraça. Meu neto foi sequestrado por causa desse dinheiro. Não é um dinheiro abençoado. Só tive problema. Um outro disse: olha, eu perdi completamente a minha liberdade. Eu hoje tenho câmeras até no telhado de casa, eu não posso sair de casa. O outro falou: olha, eu já perdi quase tudo que ganhei, porque meus parentes não saem daqui, é 10 mil para um, 5 mil para o outro. Minha casa está cheia de amigos. Felicidade é uma coisa tão simples. Nós podemos encontrar felicidade nas coisas tão singelas. Hein? Ainda hoje o Cabral me mandou uma foto, né? O Cabral sempre me manda lá do pôr do sol da casa dele. Que coisa maravilhosa, não, Cabral? Isso é que é felicidade. Sabe? Olhar essas crianças correndo na água, pulando na lama. Ontem foi um dia feliz. Um dos dias mais felizes, eu posso dizer, esse ano da minha vida. Ver aquelas crianças brincando ali na água. Felicidade a gente encontra nas coisas mais simples, nos filhos, num jantarzinho em casa, numa macarronada, numa pizza, ali com as crianças de volta, contando piada. Como é gostoso isso, não é verdade? Dinheiro realmente não traz felicidade. Mas o que traz felicidade é a esperança na glória, esperança no porvir. A esperança, ela nasce exatamente no coração grato a Deus. Mas será que Paulo teve clima para agradecer alguma coisa no meio daquele naufrágio? Para surpresa de vocês, leia o versículo 35, veja o que ele fez no meio de toda aquela confusão. Olha o que ele faz no versículo 35. Tendo dito isto, tomando um pão, deu o quê? Graças a Deus, na presença de todos. E depois de o partir, começou a comer. Olha que coisa maravilhosa. É fácil você dar graças a Deus, na bonança, na fartura, na prosperidade. Mas se você realmente é feliz, você pega um pãozinho e agradeça a Deus. Todas as vezes que eu estou almoçando, comendo, Ricardo Feitosa, eu tenho uma dor no coração, que eu me lembro daquelas crianças na África, na Venezuela, pegando lixo. Eu digo: Senhor, será que eu sou digno de estar comendo essa comida tão boa? Como o Senhor é misericordioso. Então, no mínimo, nós temos que parar e orar para que Deus supra as necessidades, pelo menos dessas crianças. Dessas crianças. A esperança, ela nasce no coração grato a Deus. Não pelo muito, mas pelo pouco. A gratidão, ela nasce no nosso contentamento. Aprendi a estar contente
toda e qualquer situação. A gratidão, a esperança começa a nascer no nosso coração quando nós aprendemos a agradecer muito mais as rosas do que lamentar os espinhos. Por que as rosas têm tantos espinhos? Não lamente, agradeça. Porque no meio de todos aqueles espinhos você vai encontrar rosas. Agradeça a Deus. Isso é esperança de dias melhores. Se não para o país, para você, da sua casa. Mas agradeça. Pega lá o pouquinho que você tem. E faça como Paulo. No meio daquele naufrágio, ele tinha uma âncora. Âncora de esperança de dias melhores. Em seguida ele lança a sua terceira âncora. Os seus segredos. A âncora da fé, a âncora da esperança. Agora ele lança a âncora da graça. Irmãos, quem eram os passageiros daquele navio? Eram 176 passageiros. Quantos irmãos aqui já fizeram um cruzeiro? Levante a mão. Vários irmãos. Eu ainda não fiz um cruzeiro. Gostaram? Eu sei que vocês gostaram de fazer o cruzeiro. Mas será que vocês gostariam de estar nesse cruzeiro? Com esses passageiros? Quem era esta tripulação? Homens condenados, assassinos, bárbaros. Pelo menos, se eles eram 156, 156 eram assim, Paulo não. Agora, será que, vamos pensar bem racionalmente, será que se aquele navio que destroçou tudo, será que se eles morressem ali em alto mar, alguém iria se preocupar? Porque nós ficamos bastante comovidos quando acontece um naufrágio, principalmente de imigrantes. São pessoas inocentes, estão tentando a sorte em outro país e morrem ali. No G1, eu li a notícia de que o mar Mediterrâneo, hoje, ele é o maior cemitério do mundo de imigrantes. No ano de 2018, foram 626 mortos, corpos que foram sepultados ali, homens, mulheres e crianças, e nós ficamos comovidos com isso. Mas será que se esses 156 homens morressem ali em alto mar, alguém ficaria preocupado com isso? Quem eram aqueles homens? Era da pior espécie, era escória da sociedade. O que é que os governadores faziam? Eles iam ajuntando esses homens durante o ano, e depois de um ano, eles pegavam essa corja toda, punha dentro de um navio, punha dentro de um barco, e enviava para Roma para servir de comida para os leões nas arenas. Era isso que eles faziam. Iam para os gladiadores, ou para lutar com os leões, para as feras. Mas Paulo, naquele momento, teve uma revelação extraordinária. Veja a revelação que ele teve nos versículos 23 e 24. Olha só. Porque esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou, a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César. E eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam? Olha que coisa impressionante. Naquele momento, Paulo pensou e disse: olha, eu não era diferente desses homens. Antes de receber a Cristo, eu era igualzinho a esses homens. Ele mandava matar, ele perseguia, ele açoitava, ele era bárbaro, ele era rebelde, ele era um assassino, ele mandou matar Estevão. Ele não era diferente daqueles homens. E, no entanto, ele foi alcançado pela graça. Graça é favor imerecido. A graça não vê a cara, ela vê o coração. E um anjo apareceu ali e disse: Paulo, pela graça, todos eles merecem uma chance.
Pela graça, todos eles merecem uma oportunidade. Eles não estão aí com você por acaso. Eles estão aí para me conhecer. Para conhecer a minha graça como você conheceu. Essa foi a mensagem que Paulo pregou para o rei Agripa. Ele disse: ó rei Agripa, eu não fui desobediente à visão celestial. Eu era um perseguidor dos cristãos. Eu mandava açoitar, eu tinha cartas até para matar. Mas depois que eu recebi essa visão celestial, eu me tornei o instrumento do Evangelho de Jesus. O rei Agripa ficou tão comovido que disse: Paulo, por pouco me persuades a me tornar um cristão. E Paulo disse: ó rei Agripa, que por pouco ou por muito, que todos se tornassem como eu, uma nova criatura. Ele tinha que pregar essa palavra, a mensagem da graça, agora para o César. Antes que o César Augusto fosse traído até por Brutus e morresse, ele tinha que ouvir essa mensagem de Paulo, Deus fiel. E finalmente, Paulo agora ele atira a sua última âncora, que para mim foi a mais importante de todas. A fé, importante sim. Esperança, importante sim. A graça, também importante. Mas esta para mim, foi a mais importante de todas. É que eu chamei de a âncora de boas novas. E para ler sobre esta âncora, nós repetimos aqui os versículos 23 e 24. Né? Porque esta noite o anjo de Deus, de quem eu sou, e a quem eu sirvo, de quem eu sou servo, ele disse: Paulo, não temas. Não temas. Se os irmãos observarem na Bíblia, todas as vezes que aparece a expressão não temas, Deus está presente. Não temas, pode ler, que Deus está presente. Vocês vão encontrar isso na Bíblia inteira. Não temas. Querem ver alguns exemplos? Vamos começar com Josué. Quando Josué assume o comando no lugar de Moisés, ele estava desesperadamente apavorado. E Deus então disse o que para Josué? Josué, seja forte, corajoso e não temas. Porque assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Quando nós temos convicção de que Deus está conosco, olha, eu não tenho medo da tempestade, e nem do naufrágio. Eu não estou sozinho, eu não vou temer. O outro exemplo, depois de Josué, Gideão. O Senhor aparece para o Gideão e diz: vai nessa tua força, jovem valente, e livra o meu povo. Mas como, Senhor, eu sou o menor da casa de meu pai, eu sou da tribo de Manassés, a menor tribo. Senhor, teu Deus é contigo. E ele enfrenta 175 mil ninivitas e ganha a batalha, com 300 soldados. Depois nós lembramos do Salmo 23, Davi: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, por quê? Tu estás comigo, então eu não temerei. Por que eu vou temer, se Deus está comigo? E aí nós podemos lembrar Jesus: estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Então eu não vou temer, eu não estou sozinho, Ele está comigo. Meus irmãos, eu sei que o tamanho das ondas, a fúria do vento, o mar em fúria, provoca pânico, medo. E eu não gosto muito de alto mar. Né? Quando a gente vê aquelas ondas batendo, né, nas pedras, aquilo dá um pavor na gente. Né? Não sei se vocês já estiveram numa cidadezinha lá do Rio Grande do Sul, chamada Torres. Muitas pedras, né, e ondas violentas, né, bate. Assim.
Não importa o tamanho das ondas, não importa a fúria do mar, quando o Senhor está conosco, nós estamos ancorados na sua presença. Eu termino essa mensagem com uma pergunta para nós. Onde está ancorado a sua fé? Onde está ancorada a sua fé? Onde está ancorada a sua esperança? Onde está ancorada a sua confiança? Não importa o tamanho das circunstâncias, quando a nossa fé está ancorada em Deus.